bom dia. A gente começa mais uma aula trabalhando as progressões aritméticas. E nessa aula de hoje, eu vou trabalhar uma pequena bateria de exercícios com vocês para que a gente possa entender de forma prática tudo que a gente tem estudado ao longo dessas últimas aulas sobre progressão aritmética. Vamos lá. Questão número 6. E aqui eu lembro que já é a sexta questão que a gente resolve ao longo dessas aulas de PA. Fora os exemplos que eu também resolvi com vocês durante as aulas teóricas, ok? Vamos ao enunciado. Se f de n, com n sendo um número natural, é uma sequência definida por f de 0 é igual a 1 e o f de n mais 1 é igual a f de n mais 3, então determine o f de 200. Aqui eu quero que vocês entendam o seguinte. Existem várias formas diferentes de resolver essa questão. Só que eu vou fazer de uma forma que vocês vão entender que existe uma relação muito íntima entre funções e sequências numéricas. Mais precisamente, existe uma relação muito íntima entre funções polinomiais e as sequências numéricas de uma forma geral. Como que a gente pode perceber isso olhando para o texto, para o enunciado? Ele falou o seguinte, que uma função f, ele te garantiu que é uma sequência numérica, obviamente, tá? Então você pode perceber que ele te garantiu aqui que uma função é uma sequência. E aí ele te deu as características dessa função, naturalmente, com as características da sequência numérica. Então, você descobrindo ou trabalhando uma função polinomial, você está, de uma certa forma, trabalhando também com quem? Com uma sequência numérica qualquer. Esse é o nosso objetivo da aula de hoje, mostrar essa profunda conexão que existe entre funções e sequências numéricas, ok? Como que eu posso trabalhar essa relação? Eu quero que vocês observem o seguinte. Ao invés de eu trabalhar com f de n, eu vou trabalhar com a índice n. O que significa isso? A função f vai dar lugar a um termo a qualquer de uma sequência numérica. A variável n na função passa a ser o meu índice n numa sequência numérica. De forma semelhante, olha só aqui, por favor. Onde você tem f de 0 é igual a 1, ao invés de ser a função f na variável n, vai ser um elemento a qualquer na variável n. Só que a variável n passa a ser, a partir de agora, o nosso índice n. Então, f de 0 passa a ser o nosso a índice 0, no caso, igual a 1, ok? De forma também bastante semelhante, olha só toda essa função aqui, ó. Ao invés de ser o f de n mais 1, a função f na variável n mais 1 vai ser o elemento a qualquer da nossa sequência numérica, só que no índice n mais 1. Isso aqui vai ser igual a quem? Ao invés de ser o f de n, passa a ser o elemento a índice n. E aqui no final, mais 3. Então, observem, por favor, essa relação que eu fiz entre função e sequência numérica. É isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Vou colocar agora, então, essa organização no quadro para vocês, tá? Então, onde é f de n, a partir de agora, eu vou fazer uma troca, uma conversão, uma associação para a índice n. De forma semelhante, ao invés de ser f de 0 é igual a 1, eu vou trocar por a índice 0 é igual a 1. Está aqui, ó, f de 0 é igual a 1. E agora eu vou mudar para quem? Para a índice 0 igual a 1. De forma semelhante, ao invés de ser f de n mais 1 é igual a f de n mais 3, eu vou trocar por toda essa parte aqui de cima. Então, vou repetir, ó, f de n mais 1 é igual ao f de n mais 3. Agora eu vou trocar por quem? Por a índice n mais 1 equivale ao a índice n mais 3. E aqui vocês vão perceber que eu tenho o termo geral que vai definir a minha sequência numérica. Aqui nada mais é do que uma formulazinha para representar qualquer elemento dessa sequência numérica. É o termo geral da nossa sequência numérica em análise, ok? Sequência numérica. E agora eu quero que vocês observem também
fazendo essa associação, que isso aqui naturalmente é a formulazinha, é a função que a gente tem definida. A função f na variável n mais 1 é o mesmo que a função f na variável n, só que mais 3. É a mesma coisa, só que aqui com a ideia de função, aqui agora com a ideia de termo geral de uma sequência numérica. Agora, olha só que super interessante. Eu quero que vocês observem para mim um detalhe. Aqui você tem um A índice n mais 1 e aqui você tem um A índice n. A gente já viu isso aqui em aulas anteriores. Olha só que super interessante. Você tem um elemento A qualquer na sequência que ocupa uma posição n. Ok. Agora, você tem logo após ele um elemento A qualquer que ocupa a posição n mais 1 e assim por diante. Então, o que é o elemento A índice n mais 1? É o elemento que vem depois do A índice n. Então, esse A índice n é o antecessor do A índice n mais 1, ou de outra forma, o A índice n mais 1 é o sucessor do A índice n. Olha só que super interessante. Ele está te falando então aqui embaixo, ó, que o elemento A índice n mais 1 equivale ao elemento A índice n, ou seja, o que vem antes dele, só que mais 3. O que significa isso? Que cada elemento equivale ao anterior acrescido de um número fixo mais 3. Isso aqui a gente já estudou, é a definição de progressão aritmética. Cada elemento equivale ao anterior acrescido de um número fixo, que a gente costuma chamar tecnicamente de razão da progressão. Então, você tem ali uma progressão aritmética definida nessa função. Então, a função f de n, da forma como ela foi apresentada para vocês, você tem ali uma função, uma sequência numérica, uma progressão aritmética de razão 3. Super interessante, concorda comigo? Então, essa é a análise que eu quero que vocês entendam a partir de agora. Entendam passo a passo até aqui tudo que foi explicado, detalhadamente, ok? Agora, uma outra informação. Ele te falou lá em cima no texto que o n que você vai considerar tem que ser quem? Valores naturais. Então, vou escrever exatamente essa informação para vocês aqui, ó. Deixa eu mudar a cor do pincel. A gente vai escrever exatamente isso. Se o n a gente sabe que são números naturais, isso significa necessariamente que o n ele pertence a qual conjunto? O n vai pertencer ao conjunto do 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, na hora que eu for trabalhar com o termo geral, eu tenho que fazer o que com n? Trocar por esses valores aqui, ó. 1, aliás, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Eu preciso trocar por todos os valores? Lógico que não, porque o conjunto dos naturais simplesmente é um conjunto infinito. Então, quantos valores de n eu vou ter que precisar? Bem, aí tu tem que pensar o seguinte, o que o problema perguntou? O problema perguntou, precisamente, quem é o f de 200. Olha só que interessante, f de 200 é igual a quanto? Está aqui em cima, ó. Olha só. Determine o valor de f de 200. Fazendo essa troca, você sabe perfeitamente que o f de 200, fazendo essa troca, essa conversão, ele vai se associar com o nosso A índice 200. Então, calcular o f de 200 é calcular o A índice 200 na nossa PA. E como que você calcula o A índice 200? Bem, o A índice 200 na progressão aritmética seria o A índice 1 mais quanto? 199 R's. Por que 199? A diferença entre os índices é a quantidade de razão. 200 menos 1, 199. Então, para eu calcular o A índice 200, eu preciso precisamente de quem? Eu preciso calcular quem é o A índice 1, preciso calcular quem é a razão, trocar nessa formulazinha, nesse termo geral do A índice 200 e ver quanto vai dar. Então, eu preciso do A1 e também preciso do R, do A1 e do R, ok? Então, o que a gente vai ter que fazer é buscar essas duas informações. Como? Fazendo essas trocas aqui, ó.
O primeiro é trocar o n por 0. Vamos ver quanto que vai dar na troca do n por 0. Olha só, por favor. Vou separar o quadro aqui para a gente poder desenvolver esse nosso cálculo, esse nosso raciocínio. Fazendo inicialmente a nossa primeira troca, que é o n por 0, o que que a gente tem? N vale 0, tá? Então a gente tem aqui, ó, 0 mais 1, aí você acha o A índice 1. Então A índice 1 vai ser exatamente quem? Lembra que o N vale 0, hein? Então aqui você tem A índice 0 mais 3. A índice 0 mais 3. Só que o A índice 0, o problema te falou. Quem é o A índice 0? Está aqui, ó. A índice 0 vale precisamente 1. Então vai ficar 1 mais 3. E a gente sabe que essa resposta dá 4. Então está aqui, ó. O A índice 1 da nossa sequência vale 4. Show de bola. A gente já tem ali. Qual é o próximo n que eu vou trocar? O próximo valor de n é o n igual a 1. Ok? Troca o n por 1 agora. Vamos lá. Se eu faço o n igual a 1, eu vou lá no termo geral da nossa progressão aritmética. N vale 1, então aqui vai ficar 1 mais 1, 2. Então vai ficar A índice 2 equivale ao A índice o quê? Lembra-se que o N vale 1, hein? Então aqui vai ficar A índice 1 mais 3. Gente, é sempre o anterior mais 3. O A índice 1 é o anterior a índice 0 mais 3. O A índice 2 é o anterior a índice 1 mais 3. Se eu fosse calcular um A índice 3, o índice 3 vai ser o anterior a índice 2 mais 3 e assim por diante, tá? Nesse caso aqui de cima, o índice 1 eu acabei de descobrir que vale 4. Então é 4 mais 3. 4 mais 3 vai dar 7. Então está aqui, ó, o segundo elemento da nossa progressão aritmética vale 7. Show de bola, está aqui. Se eu já tenho a garantia de que se trata de uma progressão aritmética, eu não preciso fazer as demais trocas do n por 2, n por 3, n por 4 e assim por diante. Porque eu já sei que se trata de uma progressão aritmética. Então, qual é a nossa progressão aritmética? Quem são os dois primeiros elementos? Começa com 4, depois vai para 7, depois 7 mais 3, 10 mais 3, 13 e assim por diante. Professor, por que 3? Como que o senhor sabe que a razão é igual a 3? Bem, primeiro é porque eu já tinha feito essa interpretação com vocês aqui, ó, que esse mais 3 aqui nada mais é do que a razão da nossa progressão aritmética. Segundo, que caso eu faça a razão, não é só pegar um elemento e subtrair pelo anterior. Para eu descobrir a razão da nossa progressão aritmética, eu não faço, por exemplo, o A2 menos o A1, 7 menos 4, 3. É a razão da PA. Se eu já tenho a razão da PA, fica fácil agora para eu descobrir quem que é o nosso A índice 200. Então, vou escrever exatamente isso. Ó. A índice 200 vai ser o A índice 1. Eu já sei quem é o A índice 1, hein? O A índice 1 vale quanto? Vale 4, mais 199 R's. Então, mais 199 vezes o R, que a gente sabe que vale 3. E agora é simplesmente fazer essa continha. 4 mais quanto? Gente, 3 vezes 9 vai dar 27. Aí vão 2. Quanto que é 3 vezes 9? 27. 27 com 2, 29. Vão 2 de novo. Quanto que é 3 vezes 1? 3. Mais 2, 5. Então é 597 mais 4 e vai dar 601. Show de bola. A gente sabe, óbvio, que calcular o f de 200 é calcular o A índice 200. Show de bola. Então a resposta é 601. Mas vamos de forma bem objetiva. Ele perguntou quem é o f de 200. Então a resposta é f de 200 vale exatamente 601. Aqui sim a gente finaliza corretamente a nossa resposta. Ok? É uma questão super interessante e eu recomendo que vocês de fato estudem, verifiquem, que vocês dêem uma boa estudada nessa questãozinha número 6. Qual é um outro
procedimento que normalmente vocês poderiam fazer. Vou até mudar a cor do pincel aqui e mostrar para vocês. A partir do momento que você sabe que o n é um número natural, então você sabe que o n ele pertence a qual conjunto? 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Show de bola, tá? E ele te deu a fórmula aqui, ó. F de n mais 1 é igual a f de n mais 3. Isso tudo aqui é a formulazinha matemática da sua função. Se você faz a troca do n por zero, como é que vai ficar aqui então? Trocando o n por zero. Aqui fica 0 mais 1, 1. F de 1 é igual a quem? O n vale 0, hein? Aqui você tem f de 0 mais 3. F de 0 mais 3. Ok. Esse aqui, então, você tem o f de 1. Quanto que vai ser o f de 1? O f de 1 vai ser rigorosamente o f de 0, só que o f de 0, ele te falou que vale 1. Então, aqui é 1 mais 3. Então, o que você chega de conclusão? Que o f de 1 vale 1 mais 3, 4. Então, primeira resposta está aqui para o f de 1. O que você faz agora? Troca o n por 1. Fiz o n por 0, agora eu troco o n por 1. Trocando o n por 1, aqui na função, tá? Nesse pedacinho todo aqui que a gente tem definido a nossa função. O n agora vale 1. 1 mais 1, 2. Então, f de 2 vai ser exatamente quem? O n vale 1. F de 1 mais 3. Como é que vai ficar essa brincadeira? Vamos fazer as continhas aqui, ó. F de 2 vai ser o f de 1. Eu acabei de descobrir o f de 1 que vale 4. Então, é 4 mais 3. Então, como que vai ficar o nosso f de 2? É só fazer 4 mais 3, 7. Então, a gente tem o f de 1 vale 4, o f de 2 vale 7. Olha que interessante. 4 e 7, exatamente o que a gente já tinha descoberto. Ó, 4 e 7, e assim por diante. Ok? Então, você tem aqui o f de 1, ou seja, o primeiro valor da função f é 4, o segundo valor da função f é 7, então na função f você tem simplesmente, fazendo esse padrão, uma sequência numérica, 4, 7 e assim por diante, ou seja, é o mesmo raciocínio do anterior, só que o outro que eu desenvolvi para vocês, eu fui diretamente mostrando a associação de função com sequência numérica, ok? Essa é a questão número 6, a minha sugestão é que vocês estudem essa questãozinha. Vamos para a questão número 7. Gente, olha por favor aqui. A gente sempre tem várias formas diferentes de resolver a questão. Vou usar aquela que eu julgo que será mais fácil. Em outro detalhe, eu vou sempre tentar ser o mais claro, mais didático. Vou colocar o máximo de informações que eu puder para vocês, para que vocês tenham uma ampla visão de tudo que a gente tem feito até agora, ok? Vamos lá. As medidas dos ângulos internos de um triângulo estão em PA. E qual é a razão dessa PA? A razão é 20. Então, você sabe, por exemplo, o quê? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, você tem que saber essa informação. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre dá quanto? Soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai dar 180 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Como assim, professor? Não estou entendendo. Imagina um triângulozinho qualquer aqui para vocês. Pronto, ó. Tá aqui um triângulozinho qualquer. Fiz na forma de rabisco, de rascunho, só para ser ágil. Aqui você tem um ângulo A qualquer, aqui você tem um ângulozinho B qualquer, e aqui você tem um ângulozinho C qualquer. Se você faz a soma A mais B mais C, que é exatamente quem? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, essa soma sempre vai ter que dar 180 graus. Ok, show de bola, tranquilo. Mas a gente já percebeu que esses três ângulos internos estão em progressão aritmética de razão 20 graus. Então, eu poderia perfeitamente escrever assim, ó,
a gente tem uma PA onde A, B e C são os 3 ângulos internos dessa progressão. Só que nessa progressão aritmética você tem também que a razão vale 20 graus. Então o que significa isso? Você está trabalhando com a soma de 3 elementos consecutivos de uma PA. E aí você vai se lembrar das representações especiais de uma PA com 3 elementos. Uma PA com 3 elementos, você pode fazer aquela representação especial quando você estiver trabalhando com quem? Com a soma dos elementos consecutivos de uma progressão aritmética. Então eu poderia perfeitamente considerar o quê? Eu poderia falar que o nosso ângulo A vai ser o x menos r, só que o r ele te falou que vale 20. Então seria x menos 20 graus. Eu poderia falar que o B é o nosso x, ok? A gente não sabe o x. Eu poderia falar que o C vai ser o x mais R, só que o R a gente sabe que vale 20 graus. Então é x mais 20 graus. O que é o x menos R? O que é o x e o que é o x mais R? São as formas de se representar de forma especial 3 valores, 3 termos consecutivos de uma progressão aritmética. Então você poderia representar essa progressão aritmética A, B e C por quem? Por x menos R, o próximo seria x e o próximo seria x mais R. Show de bola. E mais ainda, como ele te falou que o R vale 20, então a progressão aritmética seria x menos 20 graus, ok? O outro seria x e depois você teria x mais 20 graus. Isso tudo aqui, gente, são as representações especiais de uma PA com 3 elementos. Vou escrever, ó, representações especiais de uma progressão aritmética, só que com 3 termos, 3 elementos. Foi a aula que eu trabalhei exatamente isso, as representações especiais de uma PA com 3 termos, com 3 elementos. Só que agora fica relativamente fácil, né? Porque se a soma dos elementos dá 180 graus, então quando você faz A mais B mais C igual a 180, você está falando precisamente o quê? Que x menos 20 graus mais x mais 20 graus tem que dar 180 graus. Então vou escrever exatamente isso, ó. X menos 20 graus, que é o primeiro elemento, mais x, que é o segundo elemento, mais x mais 20 graus, que é o terceiro elemento. Essa soma vai ter que dar 180 graus. Por que a gente faz essas representações especiais? Para que você possa anular as razões nessa soma. Quando você anula as razões, te sobram x, x e x. No caso aqui, 3x é igual a 180 graus. Se 3x dão 180 graus, 1x só é 3 vezes menos. No caso, 180 dividido por 3. Ou seja, você tem que o x vale 60 graus. Se você já sabe quem é o valor de x, ou seja, o elemento central da sua progressão aritmética, se você sabe quem é o elemento central, você sabe quem é o ângulo x ali, ok? Então, como é que seria a nossa PA? Vou escrever exatamente assim, ó. Assim, vírgula. O nosso A, que é o x menos 20 graus, acaba sendo 60 menos 20 graus e a resposta vai ser 40 graus. Show de bola. Quem é o nosso B? A gente falou que o nosso B é o x, no caso, o próprio 60 graus. E quem vai ser o terceiro ângulo C? É o x mais 20 graus. X mais 20 é 60 mais 20. Isso aqui vai dar 80 graus. Então você tem precisamente agora a PA construída. A PA A, B e C é formada por quem? O A, que vale 40, o B, que vale 60 graus, e o C, que vale 80 graus. Isso aqui são quem, na verdade? São os 3 ângulos internos de um triângulo. Esses 3 ângulos internos estão em progressão aritmética de razão
20 graus. A soma desses ângulos internos necessariamente vai ter que dar 180 graus. E a pergunta foi, quem é? Olha o enunciado, ó. Determine quem? O menor desses ângulos. O menor desses ângulos precisamente é o 40. Então a resposta é menor ângulo vale precisamente 40 graus. E a gente finaliza o nosso exercício, ok? É mais uma questãozinha relativamente simples, mas de aplicação daquelas representações especiais de mapear com 3 elementos. É simples, mas se vocês não estudarem, se vocês não dominarem minimamente os conceitos, as propriedades, as fórmulas, tudo que a gente fez ao longo dessas aulas de progressão aritmética, vocês vão ter algumas dificuldades para resolver essas questões. Pode até resolver, não tem problema. Aliás, isso é bom que resolva. Só que vocês vão ter mais dificuldades do que o normal, ok? O que a gente faz aqui é ensinar técnicas, propriedades, conceitos, fórmulas, para que a sua vida fique mais facilitada na hora de resolver certos tipos de problema. Estudem essa questão número 7, porque é assim que se faz, é assim que se aprende. Vamos para a questãozinha número 8. Questão número 8, interpolar 5 meios aritméticos entre menos 10 e 2. Gente, interpolação aritmética. Vamos ver como é que se dá a solução. Como eu falei, interpolar 5 meios aritméticos entre menos 10 e 20, significa o quê? Que você tem dois elementos que são os extremos dessa nossa sequência. Você tem aqui ó, o menos 10 e o 2. E no meio desses dois, você tem que colocar mais 5 elementos. 5 elementos no meio desses dois, de tal forma que todos eles formem uma progressão aritmética. Quando se fala em meios aritméticos, é para que se forme, no final das contas, uma progressão aritmética. Então, vamos lá. Você tem aqui ó, 5 elementos que você tem que colocar no meio de 2. Então, ao todo, tu vai ter uma progressão aritmética com quantos elementos? Bem, aqui você tinha 2 iniciais e você ainda tem que colocar mais 5. Então, 2 mais 5, 7. Então, você tem que criar uma progressão aritmética com 7 elementos. Então, vou escrever exatamente isso. Ó. A1, A2, A3, A4, depois o A5, o A6 e, por fim, o A7. Então, você tem que fazer exatamente isso. Esses dois extremos, o problema te falou, ok? E essa galera todinha que ficou no meio do caminho são os nossos meios aritméticos. 1, 2, 3, 4, 5 meios aritméticos. Então, é isso que a gente tem que descobrir a partir de agora. Quem são esses 5 meios aritméticos? Agora, um detalhe é o seguinte. Para eu descobrir quem são esses elementos, eu tenho que saber necessariamente qual é a razão. Se eu saio do A1 e ando R, eu chego no A2. Se eu saio do A2 e ando R, eu chego no A3. Se eu saio do A3 e ando R, eu chego no A4. Do A4 mais R, eu chego no A5. Do A5 mais R, eu chego no A6. E finalmente saio do A6 e ando R, eu chego no A índice 7. Ok? Então, isso é o que a gente tem que fazer. Só que, como ele já te deu quem são os dois extremos, tá? Que são precisamente o menos 10 e o 2, vou escrever aqui, que são os extremos da nossa PA, você pode definir na ordem que você quiser. Se esse aqui vai ser o primeiro e esse aqui o último, ou o contrário. Se esse aqui vai ser o último e esse aqui vai ser o primeiro. Tanto faz, tá? Isso não vai interferir no resultado final. O que vai acontecer é que você, ao invés de criar, por exemplo, uma PA crescente, você vai achar uma PA decrescente. Ao invés de uma razão ser positiva, você vai achar uma razão negativa. Basicamente é isso que vai acontecer. Seguindo rigorosamente a ordem com que os números apareceram, se você vai considerar esse aqui como sendo o primeiro e esse aqui como sendo o último, você perceba que vai sair de um número negativo, menos 10, para um número positivo, mais 2. Se você considera esse aqui
como sendo o A índice 1 e esse aqui como sendo o A índice 7, porque é o último dos 7 elementos, então você está andando de número negativo para um número positivo. Então a razão vai ser obrigatoriamente positiva e também você vai ter uma PA crescente em análise. Se você troca de ordem, de lugar esses dois, aí aqui fica uma razão negativa e aqui passa a ser uma PA decrescente, ok? Vamos fazer rigorosamente da forma como apareceram os números. Ó, esse aqui vai ser o A1 e esse aqui vai ser o A7. Então, o que a gente vai fazer? Simplesmente trocar esses valores. Então, como é que fica a nossa progressão aritmética? Vou escrever aqui na parte de baixo. Ó. A PA ela vai começar, portanto, com menos 10. Está aqui. Logo em seguida vem A2, A3, A4, A5, A6 e vai finalizar com o último elemento que o problema falou que vai ser o 2. Show de bola, tranquilo. Lembrando, aqui você tem o A1 e aqui você tem o nosso A7. A gente já aprendeu que a gente pode escrever um número a partir de qualquer outro numa progressão aritmética. Então, por que não escrever o A índice 7 a partir do A índice 1? É o que eu vou fazer, ó. A índice 7 a partir do A índice 1. Só que aí vai ser o A índice 1 mais quantos R's? 6 R's. A diferença entre os índices é a quantidade de razão. E aí você simplesmente resolve. O A índice 7 é o nosso 2, vai ser igual. O A índice 1 é o nosso menos 10 e aqui no final mais 6 R's. E continua fazendo a conta. E aqui um cuidado, tá? Esse 10 é negativo, a operação inversa da subtração é a adição. Então eu vou inverter, jogar para o outro lado da igualdade com a operação inversa que é a soma. Então vai ficar 2 mais 10 e aqui a gente tem o nosso 6R's. Então quanto que vai dar 6R's? 6R's vão ser iguais a 12. Então está aqui, ó, 6R's é igual a 12. Se 6R's dão 12, um R só é 6 vezes menos, ou seja, pego 12 e divide por 6. Então você tem que o R vai ser igual a 2. Se você sabe o R, acabou o problema. Por quê? Porque agora é só pegar o menos 10, fazer mais R, no caso mais 2. E aí você vai fazendo mais 2, até que você chegue no último elemento. Então, quem é a nossa progressão aritmética? Começa com menos 10 e depois mais 2 vira menos 8, mais 2 vira menos 6, mais 2 vira menos 4, mais 2 vira menos 2, mais 2 vira 0 e finalmente a gente chega no 2. E aí a gente finaliza o nosso exercício. Se a pergunta fosse quem são os 5 meios aritméticos, bem, os 5 meios aritméticos são menos 8, menos 6, menos 4, menos 2 e 0. Esses aqui são os nossos 5 meios aritméticos, ok? Então, num problema de interpolação, você tem que se preocupar essencialmente falando com quem? É com a razão da nossa progressão. A razão da PA é fundamental, tá? A razão de uma progressão aritmética é fundamental em problemas de interpolação aritmética. Tentem fazer essa questão depois com calma, com bastante tranquilidade, mas tem que tentar fazer, ok? Essa foi a questãozinha número 8. Vamos para a questão número 9. Problema que trabalha agora a parte de soma. Vou escrever aqui para vocês solução. Gente, determine a soma dos 20 primeiros termos dessa progressão aqui, ó. Então ele perguntou o seguinte, ó, o S20, que é a soma dos 20 primeiros termos, dá quanto? Bem, eu só posso aplicar aquela fórmula da soma de Gauss se eu tiver certeza que se trata de uma progressão aritmética. Aí a pergunta é, isso aqui é uma progressão aritmética? Para isso, vocês têm que fazer o quê? Verificar a distância de um número para o outro. De menos 7 para menos 4, você faz o quê? Soma 3. E de menos 4 para menos 1, você faz o quê?
soma 3 também. Então isso aqui, ó, de fato, é uma progressão aritmética de razão 3. Então vou escrever exatamente isso. Ó. A gente tem uma progressão aritmética, ok? Onde a razão vale 3. E aí você aplica a fórmula da soma. A gente sabe que, regra geral, a soma dos n primeiros termos de uma PA, você faz o primeiro com o último elemento, a índice 1 mais a índice n. Multiplica por n e ao resultado você divide por 2. Show de bola. Ele quer que você calcule a soma dos 20 primeiros termos. Então, naturalmente, o n aqui vale quanto? O n vale 20. Então, vamos começar a trocar essas informações todas ali. Sn vira S20. Então, S20 vai ser igual ao A índice 1. Quem é o A índice 1? O A índice 1 está aqui, ó, vale menos 7. Então, vai ficar menos 7 mais, bem, o n vale 20. Então, aqui você vai ter que somar com o A20. Eu não sei quem é o A20. Vou ter que calcular ele no cantinho do caderno ali depois, ok? Vezes o n, que vale 20. E aí, isso tudo aqui você divide por 2. E devagar, passo a passo, a gente vai resolvendo essa soma. S20 vai ser igual a menos 7, ok? Mais o A20, que eu vou repetir aqui, simplesmente para poder fazer essa simplificação. 20 dividido por 2, 10. Então, gente, eu só consigo fazer essa soma dos 20 primeiros termos se eu souber inicialmente quem é o último termo dessa nossa progressão aritmética. Vou guardar essa fórmulazinha, vou chamar de estrela, tá? Por quê? Porque eu tenho que calcular primeiro quem é o A índice 20. Hoje vou escrever aqui, ó, cálculo auxiliar, tá? É um cálculo que vai me auxiliar na solução dessa questão aqui. O objetivo aqui é calcular o A índice 20 de uma progressão aritmética. O A índice 20 vai ser quem? O A índice 1 mais 19 vezes o R. E aí você faz a continha, né? O A índice 1 da PA. Lá na PA, quem é o A índice 1? O A índice 1 vale menos 7. Então, vai ficar menos 7 mais 19 vezes a razão. Quem é a razão da nossa PA? A razão a gente sabe que vale 3. Então, vai ficar menos 7 mais 19 vezes 3. Quanto que dá 19 vezes 3, hein? Fazendo continha. 3 vezes 9, 27. Vão 2. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Então, é 57 menos 7. Isso aqui vai ser 50. Então, o último termo, aliás, o 20º termo dessa nossa sequência vale precisamente 50, tá? A PA, ela é infinita. Observe aqui para mim, por favor. Ó. Olha só os 3 pontinhos aqui, ó, as reticências. Claramente, é uma progressão aritmética infinita. Mas ele não te perguntou quem é a soma dos infinitos termos. Ele só quer saber a soma dos 20 primeiros elementos dessa sequência. Então, o último elemento que eu tenho que somar é precisamente o A índice 20. Então, você volta agora e substitui aqui, ó. Vou escrever, ó, voltando em estrela, tá? Voltando em asterisco. Como é que fica? S20 vai ser igual a menos 7, tá aqui, ó, menos 7, mais o A20, que eu acabei de descobrir que vale 50, ok? Isso tudo aqui multiplicado por 10. Quanto que é 50 menos 7? 50 menos 7 vai dar 43. 43 vezes 10, a gente tem 430. Então, é a nossa resposta. Ó. A soma dos 20 primeiros elementos dessa nossa progressão aritmética dá precisamente 430. Soma de PA, vocês têm que saber. É fundamental vocês saberem calcular a soma de uma certa quantidade de elementos de uma progressão aritmética. Soma de PA cai muito nos mais diversos processos seletivos,
concursos públicos, vestibulares, enfim. É fundamental que vocês saibam soma dos elementos de uma progressão aritmética. Então essa questãozinha número 9, vocês têm que saber resolver, ok? Essa foi a questãozinha número 9. Vamos para a questãozinha número 10. Vou escrever para vocês aqui, solução. Gente, olha só. O primeiro termo de uma progressão aritmética vale 0,7. Então ele te falou aqui que se trata de uma PA. Ok. Ele falou quem é o primeiro termo. O primeiro termo vale 0,7. Show de bola. Ele falou que a soma de quem? Dos 9 primeiros elementos vale 49,5. Então, o S9, a soma dos 9 primeiros elementos vale 49,5. Show de bola. Aí a pergunta é, quem é o nono termo dessa progressão aritmética? O nono termo é o A índice 9. Interrogação. É isso que ele quer saber, tá? Bem, o que você pode fazer aqui? Você pode usar vários raciocínios diferentes, vários, tá? Um deles é o seguinte, como que a gente calcula a soma dos n primeiros elementos de uma progressão aritmética? A soma dos n primeiros elementos, você sabe que é, pega o primeiro, soma com o último, a índice 1 mais a n. Multiplica isso por n, que é a quantidade de elementos que você está somando ao todo, do a índice 1 até o a índice n, e divide tudo isso daqui por 2. Show de bola. Ok. Mas ele te falou quantos elementos você está somando. É a soma dos 9 primeiros elementos. Então, vou substituir aqui, ó, o n por 9. Show de bola. Tá? Então, como é que fica isso a brincadeira? S9, porque o n vale 9, vai ser igual ao a índice 1, que ele te falou quanto que vale, 0,7, mais o a índice n, no caso é o a índice 9, concorda comigo? Mais o a índice 9, que a gente não sabe quanto que vale, é exatamente ele que a gente quer descobrir. Aqui, vezes o n, que a gente sabe que vale 9, então vezes 9, e tudo isso aqui dividido por 2. Show, tranquilo. Só que o S9, a soma dos 9 primeiros elementos, ele te falou também quanto que vale. Ele falou que vale 49,5. Então, 49,5 vai ser exatamente quem? 0,7 mais a 9, tá aqui, ó. 0,7 mais a índice 9 vezes 9 dividido por 2. Agora, gente, você pode, por exemplo, para resolver isso aqui, usar a velha conhecida multiplicação cruzada. Eu vou pegar o 2, que está dividindo o lado direito da igualdade, eu vou jogar para o lado esquerdo com a operação inversa, que é a multiplicação, ou a velha conhecida multiplicação cruzada. 2 vezes 49,5. Se a gente fizer essa conta, 2 vezes 49,5, a gente vai chegar em 99. Então, 99 vai ser igual a quem? Vai ficar exatamente igual a esse pedaço todinho que sobrou. Entre parênteses, 0,7 mais o seu a índice 9 e aqui vezes 9. E de forma bastante semelhante, olha só, esse 9zinho que está multiplicando, eu vou jogar para o lado esquerdo da igualdade com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, como é que vai ficar o lado esquerdo? 99 dividido por 9. Está aqui, ó, 99 dividido por 9. E o que sobra do lado direito? Apenas isso daqui, ó, 0,7 mais a 9. 0,7 mais a 9. E agora eu começo a fazer essas simplificações. 99 dividido por 9, 11. Então, 11 vai ser igual a 0,7 mais a índice 9. Se o objetivo é descobrir o a índice 9, eu pego esse 0,7 e jogo ele para o lado esquerdo. Na frente do 0,7 tenho mais. Qual é a operação inversa da adição? É a subtração. Então vai ficar 11
menos 0,7 e do lado direito me sobra tão somente o A índice 9. Então pergunto, quanto que dá o nono elemento dessa progressão aritmética? 11 menos 0,7. A resposta é 10,3 e a gente finaliza o nosso exercício. Olha só, repito, tem que pegar todas as questões, uma por uma, e resolver, estudar as questões, os passo a passo. Você tem que pegar linha por linha e entender claramente tudo o que foi explicado, sem exceção, questão por questão. É assim que se estuda, é assim que se aprende. Especialmente, repito, problemas envolvendo soma dos elementos consecutivos de uma PA. Soma de elementos de uma PA é um assunto de extrema importância dentro da matéria sequências numéricas, ok? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês na compreensão da matéria. Espero que vocês estudem, que vocês se dediquem a essa matéria, porque realmente a gente sabe da importância que ela tem nos concursos, nos vestibulares. De qualquer maneira, eu estou sempre às ordens para ajudar vocês no que vocês precisarem. E paro por aqui também, porque senão a aula começa a ficar bastante alongada, ok? Obrigado pelo carinho, pela atenção de cada um de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!